No vídeo de hoje vamos conversar sobre o projeto de lei 5.594 de 2020. Esse projeto de lei tem como objetivo tornar a educação uma atividade essencial e, como consequência, veda a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia, salvo se as condições sanitárias do ente federado não permitirem. Isso desde que seja comprovado por métodos técnicos e científicos. Quer saber mais sobre esse projeto de lei? Eu te conto agora. Vem comigo. E eu sei que, como esse tema é polêmico, você deve ter sua opinião e eu não vou dizer nunca que a sua opinião está errada. Eu só vou te dizer o que determina esse projeto de lei, se ele for aprovado como está, e quais são as implicações para que você tenha agora sim a sua opinião embasada. Eu sei também que existem decretos estaduais e até municipais que já decretaram que a educação é uma atividade essencial e já tem lugar que as aulas presenciais já retornaram. Mas o que muda com esse projeto de lei que atualmente está no Senado e foi de autoria de uma deputada, a deputada Paula Belmonte, lá do Partido de Cidadania, na Câmara dos Deputados? Se o projeto de lei for aprovado da forma como está, primeiro, ele ganha uma abrangência nacional, ou seja, nacionalmente, a educação presencial vai ser considerada uma atividade essencial e a consequência imediata é a proibição da suspensão das aulas presenciais, a não ser que seja inviável ali naquela localidade que as aulas presenciais permaneçam, e esses por laudos técnicos e científicos. Então, a primeira consequência da aprovação da lei é o âmbito nacional, e aí não vai depender de cada estado, somente vai suspender se for inviável as condições sanitárias daquela localidade. Fora isso, educação vai ser atividade presencial, e aí a gente está falando de educação básica e de ensino superior, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Então, de uma forma, a lei ela não restringe todo tipo de educação, todo tipo de aula presencial, para educação básica, ensino superior, escola pública e escola privada. E para o retorno às atividades presenciais, o projeto de lei estabelece uma série de diretrizes e princípios. Mas percebam, são diretrizes e princípios, não são uma condição, um pré-requisito. E dentre essas diretrizes, uma das mais importantes é que os professores sejam parte de um grupo prioritário. Professores e funcionários das escolas públicas e privadas façam parte do grupo prioritário de vacinação. A gente sabe que em muitos estados, os professores já começaram a tomar a primeira dose, mas isso não foi no Brasil inteiro. Então, como a lei ela é nacional, o âmbito nacional, talvez a gente tenha um problema quanto à vacinação dos professores. E percebam, não é uma obrigatoriedade para que os professores sejam vacinados, é apenas um grupo prioritário na vacinação. Muita atenção. Outra diretriz também é a disponibilização de álcool em gel, de máscaras e equipamentos de proteção individual, que no caso da Covid para os professores são máscaras, álcool em gel 70%, local para higienização, água e sabão em todas as escolas, inclusive as escolas públicas, dentro das salas de aula e nos locais em que tem o intervalo, o recreio e também no transporte. Então tem que estar disponibilização para que alunos e professores façam a sua higienização. Então, material de higiene e de higienização, incluindo máscaras e álcool em gel, água e sabão para todos, alunos, professores e funcionários. Outra diretriz importantíssima não só para o retorno presencial, mas como para toda a pandemia, é o respeito ao distanciamento social. E como conseguir esse distanciamento social nas escolas? O projeto de lei ele sugere algumas alternativas que podem ser adotadas pela instituição de ensino, como a alternância de horários das aulas e o revezamento de turmas para conseguir o distanciamento social, e isso a gente já tem visto nos estados que já retornaram com as aulas presenciais. Também permite a alternância entre a adoção do regime híbrido com a alternância entre aulas presenciais e aulas não presenciais, e importante, prevê também a liberação da atividade presencial daqueles profissionais que fazem parte de algum grupo de risco da Covid-19
ou que residam com alguém que faz parte do grupo de risco. Ou seja, se você tem mais de 60 anos, ou se você tem alguma comorbidade que é incluída no grupo de risco, ou alguém que reside com você, se alguém pertence a esse grupo de risco, o projeto de lei permite que esses profissionais sejam liberados das atividades presenciais. E outro ponto importante desse projeto de lei vem lá no seu artigo 6º, que é o direito dos pais ou responsáveis optarem pelo não comparecimento às atividades presenciais dos seus filhos durante o estado da pandemia, de emergência e de calamidade pública. Ou, se o educando, o aluno, ele pertence a algum grupo de risco ou algum dos seus familiares pertence a algum grupo de risco, também é possível que esse aluno não compareça às atividades presenciais, sem que isso importe em abandono intelectual ou tenha como penalidade aos pais a suspensão ou a perda do direito de participar dos programas sociais do governo, né, para aquelas famílias de baixa renda que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Mas detalhe, esses alunos eles têm o direito de não frequentar as aulas presenciais, eles não ficam dispensados de participar das atividades não presenciais, exceto, é claro, na impossibilidade desses alunos terem acesso às tecnologias necessárias. E a gente sabe que isso é um grande problema que já vem sendo enfrentado desde lá do ano passado, quando houve a suspensão das atividades presenciais, no caso das aulas presenciais. Então é facultado aos pais optarem. Nesse caso, quando os pais optam pelos seus filhos não frequentarem as atividades presenciais, eles ficam obrigados a acompanhar os filhos nas atividades não presenciais, que fazem parte do currículo escolar dessa criança, ou não necessariamente criança, né? Do aluno como um todo. Ele não fica dispensado dessas atividades que não são presenciais, a não ser, como eu falei, que ele não tenha acesso à tecnologia necessária. E no caso das escolas que optarem pelo sistema híbrido de ensino, para aqueles alunos que não têm acesso à tecnologia, é facultado às escolas disponibilizarem, claro, atendendo todos os protocolos de distanciamento social, que a escola forneça o próprio estabelecimento da escola para que esses alunos realizem as atividades em que precisam de internet, de computador, de celular. Então, que a escola forneça esses equipamentos dentro da escola, que esses alunos tenham esse acesso dentro da escola. E esse tema, devido à sua importância e à sua polêmica de dividir tanto as opiniões das pessoas, atualmente está no Congresso e sofreu várias propostas de emendas que ainda vão ser julgadas, não foram julgadas, que nós temos apenas um parecer do relator respondendo a essas emendas. E a primeira emenda, ela condicionava o retorno às aulas presenciais à imunização dos professores. E o relator opinou pela sua rejeição, pelo argumento de que os professores já são um grupo prioritário, então seria desnecessário condicionar o retorno às aulas presenciais à imunização dos professores, sendo que os professores já fazem parte de um grupo prioritário e que em alguns estados eles já começaram a tomar a primeira dose. Mas vamos falar sério aqui. Entre fazer parte de um grupo prioritário e estar de fato imunizado, existe uma distância muito grande. Eu diria que existe uma distância de meses muito grandes. Existem projeções no sentido de que os grupos prioritários só vão estar imunizados, ou seja, depois que tomou a primeira dose, depois que tomou a segunda dose, porque a imunização completa é somente com a segunda dose, só em setembro. O que isso vai gerar? Caso esse projeto de lei seja aprovado, como está, sem o acolhimento desta emenda, muitos professores se verão obrigados a retornar às suas atividades presenciais sem estarem imunizados. Então, a primeira proposta de emenda foi essa que condicionava a volta às aulas presenciais à imunização dos professores, que o relator optou por rejeitar ao argumento de que o professor já faz parte de um grupo prioritário na vacinação. Outra proposta de emenda do senador Randolfo Rodrigues a esse projeto de lei, e que é um dos temas mais levantados nessa questão de se tornar
a educação uma atividade essencial é o fato de que o reconhecimento da educação presencial como uma atividade essencial não implique na restrição ao direito de greve, que é constitucionalmente assegurado a praticamente todos os trabalhadores. E que, continua a proposta de emenda, o fato de ser considerada atividade essencial não signifique nenhuma mitigação ao direito de greve dos trabalhadores na educação. E essa proposta de emenda também foi rejeitada pelo relator no Senado desse projeto de lei, ao argumento de que a greve é um direito garantido a todos os trabalhadores, inclusive aqueles nas atividades essenciais. Ok, o direito de greve é garantido também aos trabalhadores em atividades essenciais. Mas a gente sabe que quando se trata de serviços essenciais, o direito de greve ele sofre diversas restrições. Pense, por exemplo, no que é mais comum, a greve no transporte coletivo. Quando tem greve no transporte coletivo, o que acontece? Tem que ter um mínimo de trabalhadores trabalhando, prestando serviços. Não pode parar 100%. Isso já é uma restrição, sob pena de quê? Da greve ser considerada abusiva. Então, trabalhador, professor não é bobo. Ele sabe que se a educação presencial for considerada uma atividade essencial, ele terá sim limitações ao seu direito de greve, que ele vai continuar tendo direito de greve, até porque o direito de greve está lá na Constituição, mas vai sofrer uma série de restrições, e é isso que ele não quer. E foi esse o objetivo dessa emenda, dessa proposta de emenda a esse projeto de lei, que foi rejeitado primeiro ao argumento de que pode ter greve em atividades essenciais, isso a gente já sabe. E segundo, o relator ainda disse que, no seu parecer, que a expressão atividade essencial seria unicamente para os fins da pandemia, para poder funcionar na pandemia. Sei, vai acreditando nisso sim, Se esse projeto de lei que hoje se encontra no Senado for aprovado, a educação vai se tornar uma atividade essencial em âmbito nacional. E aí não vai depender do estado de cada localidade. A educação vai ser considerada atividade essencial e não vai poder ter a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia em todo o país. Enquanto essa lei não é aprovada, vale os decretos estaduais e municipais de cada estado, de cada município. E aí você vai saber melhor do que eu como que está na sua localidade, no seu estado, na sua cidade. Se a educação já foi considerada atividade essencial e já houve o retorno às aulas na sua cidade, qual é o critério que as escolas estão adotando, se tem EPI para todo mundo. E sempre vem aquela pergunta que não quer calar. E o professor é obrigado a retornar às atividades presenciais, mesmo durante a pandemia? E aí, essa resposta não é simples e nem objetiva, até porque não tivemos tantos casos para saber como a justiça está decidindo em relação a isso. Eu entendo, e aí é o meu posicionamento, o seu pode ser diferente. Se o professor não foi imunizado, e aí a gente fala da primeira e da segunda dose da vacina, e a sua cidade estiver naquela faixa mais restritiva, que também cada estado dá um nome, tem estado que é faixa preta, tem outros que é roxa, outros são vermelha, enfim, se estiver naquela faixa mais restritiva e o professor não foi imunizado, eu entendo que cabe um direito de resistência do professor nesse caso. Também, se o professor pertence a algum grupo de risco e não foi imunizado, eu também entendo que caiba um direito de resistência nesse caso. Agora, é o professor que vai decidir se vai exercer ou não esse direito de resistência. De qualquer forma, o tema é polêmico e ainda não tem uma resposta simples a esse caso. Nos demais casos, sim, o professor é obrigado se ele não pertence a nenhum grupo de risco, se ele foi vacinado, ele tem sim que retornar às atividades presenciais. Como eu falei, não é simplesmente ser contra ou a favor ao retorno das aulas presenciais. Eu quis mostrar para você nesse vídeo
quais são os impactos desse projeto de lei que tem o objetivo de considerar, de reconhecer a educação presencial como uma atividade essencial, não podendo suspender as aulas durante a pandemia. Quis mostrar quais são os requisitos, o que acontece, o que estabelece esse projeto de lei, para que você tenha a sua opinião. E agora eu quero saber o que você pensa. Deixa aqui nos comentários se você concorda com esse projeto de lei, se você acha que ele é muito incompleto, se você é a favor de alguma dessas emendas que eu trouxe para vocês. Ele teve outras emendas também, algumas no texto, na redação, mas essas foram as que eu considerei principais, as que impactam mais, principalmente para os professores. Deixa aqui os seus comentários e no próximo vídeo eu vou falar sobre a volta às aulas presenciais, não só falando sobre esse projeto de lei, mas os impactos, o atraso na educação, desse tempo que ficou só com as aulas online, a dificuldade de muitos alunos. Aí a gente vai abordar questões mais práticas que as pessoas têm vivenciado com a ausência das aulas presenciais. Então eu já te convido para assistir o próximo vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva aqui e ative as notificações, que aí você vai ser notificado assim que esse vídeo for postado. E eu te encontro lá no próximo vídeo, falando ainda sobre a volta às aulas presenciais. Até lá!